Bom dia, meus queridos irmãos. Nessa manhã tão maravilhosa de vitória, vamos celebrar o Deus que por nós tudo executa, o Deus que está vivo, esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Esse domingo de glória, de celebração, de vitória para cada um de nós. Ali na cruz, Jesus estava reconciliando o céu com a terra. Estava nos religando ao Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Vamos declarar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque precisamos ter o nosso coração cheio de fé, de alegria, de esperança, porque o nosso Redentor vive. Nós vamos declarar que Ele venceu a morte por amor a todos nós. Amém? Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. Carregou aquela
Hoje é dia de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, amém? Dia de ressurreição, amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui no nosso meio. Nós já cantamos louvores ao Senhor. Nesse momento nós vamos conectado? Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício da cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se entregou por amor. Não foi nada forçado. Mas naquele momento o Senhor até orou ao Pai dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi que Jesus se entregasse por amor a cada um de nós. E nós estamos aqui, Pai, para reconhecer esse sacrifício, este amor incondicional por cada um de nós, que não merecíamos, nem merecemos, Pai, o teu amor, a tua graça. Nós queremos de todo o nosso coração, Pai, nesta manhã gloriosa, nesta manhã que nós celebramos a Páscoa do Senhor, nessa manhã que nós, Senhor, celebramos a ressurreição de Cristo, colocar os nossos corações disponíveis para Ti. Eu sei que cada vida que está aqui, cada vida que está nos acompanhando através das redes sociais, também vai se colocar de todo o coração nesse momento para te louvar, para te adorar, em espírito e em verdade. Nós queremos receber a Tua instrução, que o Teu Santo Espírito, que está no meio de nós, Ele possa operar em cada vida que está aqui, na minha vida que estou aqui, Pai, para falar aquilo que está no Teu coração, na vida dos nossos irmãos que estão aqui, na vida daqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Eu quero orar para a igreja lá de Heriotaba, abençoar a vida de Fabrício e Joana Passo, que estão à frente daquele ministério lá. Abençoa cada vida, Pai, que tem, Senhor, se dedicado, que tem trabalhado para Ti, não só aqui no Rio de Janeiro, Pai, mas lá em Heriotaba, no Ceará, Pai. Obrigado, porque nós vimos a alegria, Pai, do povo recebendo hoje o alimento, Senhor, que perece, mas nós também oramos por eles, e nós falamos do Teu amor nesse dia. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Teu Santo Espírito está aqui. Hoje eu sei que cada vida que está aqui tem algo no coração, não só para pedir ao Senhor, mas para oferecer. E eu sei, Pai, que nós que estamos aqui, nós precisamos ressuscitar algo que está enterrado dentro dos nossos corações. Este é o momento de nós deixarmos no coração do Senhor, deixarmos no altar do Senhor tudo aquilo que vem nos aprisionando, tudo aquilo que vem nos detendo para que possamos ser mais, Pai, constantes na Tua obra, para que possamos ser mais ávidos na Tua obra. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque a Tua presença está aqui e nós queremos de fato, de verdade, deixar tudo aquilo que é da velha natureza e viver em novidade de vida contigo, porque, como diz a Tua palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós somos livres para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome e para viver a vida em abundância que o Senhor tem prometido na Sua palavra. Por isso eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Jesus vive está. Amém, meus irmãos? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você pode se assentar e nós vamos ler Êxodo capítulo 12. Abra em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler Êxodo capítulo 12, amém? Êxodo capítulo 12. A versão revista e corrigida. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, porque ele não fala todo sobre a Páscoa, mas é importante que nós possamos voltar ao passado e ler aquilo que Deus ordenou para que Moisés fizesse no Velho Testamento. Então diz aqui em Êxodo 12, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, mesmo mês,
vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, no 10º dia deste mês, tome cada um a parte de si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Aí nós vamos pular para o versículo 6. E o guardarás até ao 14º dia. Eu quero que você grave com isso. O 10º dia e o 14º dia. Porque tem todo um significado depois que nós vamos ver quando Jesus ele se recolhe para esperar o 14º dia no mês de Abib, que hoje é o mês de Nissan, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles usavam o mês de Abib. E depois que o povo foi, liberto do cativeiro da Babilônia, mudaram para Nissan. Então existe o mês de Abib, que foi na época de Moisés. Existe o mês de Abib no calendário judaico. Esse mês é mais ou menos agora, em abril, né? Então, o cordeiro era separado no 10º dia do mês de Abib. E Jesus também, quando você for ver, ele entrando no domingo de Ramos em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas querem coroar ele porque ele está montado em cima do jumentinho, e era comum os reis serem ali colocados, celebrados em cima do jumento. Mas Jesus, ele se recolhe e só aparece no 14º dia. Então tem toda uma relação, já que o cordeiro ele já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, e tudo aponta para Jesus. Então esse 10º dia é muito importante que a gente grave, porque era o dia que as pessoas separavam os cordeiros para poder ser oferecido no 14º dia. E também Jesus, ele foi separado, ele se separou daquela multidão, apesar daquela multidão querer que ele fosse empossado como rei. Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Então ele se separou para se entregar na virada do 4º para o 5º dia, né? Porque foi no meia-noite de quinta-feira do 4º dia que ele se entrega ali aos soldados que queriam realmente matá-lo, né? Então aqui no 6 ele diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomando do sangue o pão, pô-lo em ambas as ombreiras das vegas da porta, nas casas em que comerem. Então eles pegavam o sangue dos animais e passavam nas ombreiras, nas vegas da porta, para que, a gente vai ler mais na frente, né? E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e a vega da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Nós vamos passar agora para o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memória. Celebrais a festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui Deus ordena que seja celebrado a Páscoa. E existe uma Páscoa que é a Páscoa dos judeus, existe uma Páscoa que é a Páscoa dos cristãos. Aqui nós vamos depois ver os elementos que eram usados: as ervas amargas, o cordeiro, né, o vinho e o pão, que depois Jesus substituiu quando ele teve, na última ceia com os seus discípulos, ele celebrou a Páscoa e ele deixou isso como um memorial perpétuo. Então a gente tem um memorial perpétuo. E a Páscoa judaica, então, comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, e a Páscoa cristã celebra a libertação do pecado e da morte, por meio de quem? De Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o segundo Adão. Adão veio e nos separou de Deus através do pecado. Ele pecou. Mas Jesus veio para remir os nossos pecados. Jesus veio e morreu no nosso lugar para que nós fôssemos o quê?
reconciliados com o Pai. Então, existe Adão, foi o primeiro Adão que nos separou, que pecou, que não obedeceu ao Senhor, mas Deus nos dá a oportunidade, através de Jesus, se entregando na cruz do Calvário, por cada um de nós, e hoje nós temos o quê? Acesso ao trono da graça. E Jesus, então, instituiu a Páscoa, para que nós pudéssemos lembrar, e nós já oramos aqui, do seu sacrifício na cruz, do seu sangue vertido na cruz, de tudo aquilo que ele fez por cada um de nós e continua fazendo porque ele está ressurreto, ele está vivo, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, e ele veio ao mundo não para termos uma vida qualquer, nós sabemos, né? Lá em João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar o quê? Uma vida e uma vida em abundância. Então todos nós, que hoje temos acesso ao trono da graça, que podemos falar com o Senhor, que podemos nos achegar com ousadia, a palavra de Deus diz que nós podemos nos chegar com ousadia, nós temos acesso ao trono da graça, e nós podemos falar diretamente com o Pai através de quem? De Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, o caminho está aberto. O véu foi rasgado, e tem um detalhe que até a pastora comentava aqui sexta-feira, na vigília, que o véu foi rasgado de cima para baixo, ele não foi rasgado de baixo para cima. Por quê? O Senhor mesmo nos escolheu. O véu foi rasgado de cima a baixo. E naquela época, vocês sabem que existia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia fazer o sacrifício dos animais, não é verdade? Mas Jesus veio como um cordeiro santo para que os animais não precisassem ser mais mortos, para que os animais não precisassem mais ser sacrificados. Ele fez o sacrifício por cada um de nós, e nós temos hoje esta alegria de celebrar a Páscoa, de dizer muito obrigado, Jesus. Eu acho que a palavra que mais cabe no nosso coração hoje é uma palavra de gratidão e, sobretudo, a gente viver a gratidão. Porque se é uma virtude mais nobre que possa se tem, é ter a gratidão no coração, né? A pessoa ter gratidão por tudo aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, continua fazendo. Nós vamos agora para Mateus 28. E aqui há um acontecimento muito grande, que quando Jesus ele foi para a cruz do Calvário, houve uma grande escuridão. A natureza se manifestando e mostrando que naquele momento a escuridão seria os pecados da humanidade. Porque naquele momento, Jesus ele se separa, digamos, de Deus, naquele momento, porque Deus é santo. E ele se separa para receber o quê? Todos os pecados da humanidade. Então escureceu o tempo, ficou tudo escuro. E aqui na ressurreição de Cristo também tem um episódio da natureza que é muito importante nós lermos, né? Ele diz aqui, no 28, e no fim do dia do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena com a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então o que aconteceu, meus irmãos? Maria Madalena foi lá para verificar se Jesus estava lá no sepulcro. Mas houve um grande terremoto, o anjo do Senhor foi e retirou aquela pedra, e Jesus já tinha ressuscitado. Jesus, naquele momento que elas foram chegando lá, ele já tinha ressuscitado. E o anjo sentou sobre aquela pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve, ou seja, para significar que o nosso Deus é um Deus santo. A partir daquele momento que Jesus ressuscita, ele se torna de unigênito do Pai para primogênito de muitos. Então, Jesus, ele veio como unigênito, e ele se torna o quê? Primogênito de muitos. Nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Cristo pagou um alto preço. E a palavra de Deus diz que naquele momento que ele passa de unigênito para primogênito, ele leva sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo aquilo que você possa estar armazenando no seu coração. E a palavra de Deus lá em Mateus também 12 fala que
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu quero aliviar vocês. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei o quê? Descanso para as vossas almas. Então, o Senhor nos faz esse convite, para que a gente possa se achegar a Ele, na situação que a gente estiver. Porque muitas vezes a gente quer ir na igreja quando a gente está bem, a gente quer ir na igreja quando tudo está muito tranquilo, mas o Senhor, Ele aceita todos, do jeito que nós estamos. Não precisa você se preparar muito, você tem que chegar na presença do Pai. Tem pessoas que só querem vir à igreja quando tudo está muito bem. Pelo contrário, venha quando você estiver com muito louvor dentro do seu coração, né? Só o louvor não é só pela boca, mas sobretudo pelo coração. Mas venha quando você também estiver em um momento de dificuldade, porque o Senhor quer te acolher. Jesus veio exatamente para isso, para nos dar, sabe, paz em meio ao caos, para nos dar esperança em meio à desesperança, para trazer vigor em meio, sabe, às vezes a força que a gente não tem mais. A palavra de Deus diz que Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem o quê? Nenhum vigor. Então, o Jesus que nós estamos aqui vivendo e que nós temos dentro do nosso coração é o Jesus que transforma a maldição em bênção. É o Jesus que muda toda e qualquer situação. Então, houve um grande terremoto, Jesus tinha sido ressuscitado e nós fomos ressuscitados com Ele. A palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados com Ele. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E foi para a liberdade que Cristo que nos libertou. Aí a gente vai seguindo mais do quadro, diz assim: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar do Senhor, que o Senhor jazia. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então ele convidou para que elas observassem. O lugar estava vazio. O túmulo está vazio, amém? E Jesus vive. Jesus está assentado à direita de Deus. E depois, no 7, pois imediatamente dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo eles rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Indo eles, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E eles, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer, meus irmãos, que vão para a Galileia e me verão. Então, meus irmãos, isso é um acontecimento que a gente vê, de fato e de verdade, que é um fato real, é uma história real. Então, o anjo, ele aparece, houve um terremoto, e ele pede para que os discípulos vão até a Galileia para que eles possam se encontrar com Jesus. E eles vão se encontrar com Jesus. E ali houve uma grande festa, houve uma grande celebração, e Jesus, então, se encontra com os discípulos e ele fala: não temais, porque eu estou com vocês. E tem uma passagem muito importante que Jesus, quando ele sobe aos céus, ele diz: eu irei, mas ficará com vocês quem? O Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês até o final dos séculos. Até o último dia que vocês viverem aqui na terra, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então, aqui nesse capítulo, nós podemos observar um terremoto que aconteceu porque Jesus estava naquele sepulcro. Ele não estava mais naquele local, ele já tinha subido, mas ele aparece aos seus discípulos e ele diz: não temais, porque eu estou na Galileia, eu quero me encontrar com vocês. E mais na frente, em Mateus 28, 18, diz que foi dado todo o poder ao Senhor no céu e da terra. E esse poder, ele passaria para os seus discípulos. E foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide o quê? E ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui, os discípulos estavam com medo, porque se tinham sacrificado Jesus, se tinham matado Jesus, eles também estavam pensando que poderiam ser açoitados, poderiam ser mortos. Mas Jesus dá uma palavra de ânimo a eles, né? Aos discípulos. Não temais, não temas, porque eu sou com vocês. E é o que o Senhor está falando conosco hoje. O Senhor está dizendo para cada um de nós que a gente não deve temer, que a gente não deve ficar assombrado e que a gente deve entregar todas as nossas situações de medo, de desespero, de ansiedade, dentro do nosso coração, para fora. A gente tem que colocar dentro do nosso coração essas mazelas, porque Jesus ele já morreu na cruz do Calvário, e fala lá em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o castigo foi levado sobre a cruz do Calvário, e nós recebemos então a paz que excede todo entendimento. Jesus disse aos seus discípulos: ide pregai o evangelho a todos. Meus irmãos, o Senhor quer fazer algo novo dentro dos nossos corações. Se há algo que o Senhor quer mudar, e nós devemos ter muito cuidado, é o nosso ego. O ego, né? Aquela parte íntima do nosso ser. O ego é a nossa personalidade, é a personalidade de cada um. O defensor da nossa consciência. É responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência suprema, né? Da consciência total. Então, muitas vezes, a gente, pelo nosso ego, a gente consegue bloquear o que Deus quer para cada um de nós. E a gente aciona esse mecanismo, então, de defesa, e a gente não deixa que os benefícios que a palavra de Deus tem para nós entrarem no nosso coração. Então, é importante que nós possamos, nesse momento, e a palavra de Deus diz lá em o Salmo 139, Senhor, sonda e me conhece, vê se existe algum caminho mau. Então, o nosso ego é aquilo que às vezes fala mais alto, está falando mais alto hoje, nesse tempo, nesse mundo. Então, nós precisamos nos submeter a Deus e dizer: Senhor, vê o que existe dentro do meu coração. E o ego tem 4 armas tremendas para camuflar a nossa supraconsciência. A supraconsciência é a consciência maior que nós temos, que é a ignorância, é a afeição pelo material, é o medo e o egoísmo. Então, olha, quando a gente vai para ver sobre foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a gente vê que Cristo, Ele quer que nós entendamos e saibamos a sua palavra. A palavra de Deus diz o quê? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância é isso, às vezes você não saber o que o Senhor tem para você. É não saber aquilo que você pode alcançar. É você não saber que Jesus, Ele conquistou na cruz do Calvário, tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna na face da terra. Então, muitas vezes nós, pela ignorância, nós não estamos tendo acesso aos benefícios que o Senhor tem para nós. E também não fazemos nada para melhorar, porque o nosso ego fala mais alto. Como é importante nós sermos o quê? Pessoas humildes, porque o orgulho precede a ruína e a altivez o quê? A queda. Então precisamos, meus irmãos, entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós somos um povo livre, mas muitas vezes estamos andando como pessoas amarradas, como pessoas que não têm direito a nada, como pessoas ignorantes, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem as promessas da palavra de Deus. Então é importante que nós possamos entender que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Vamos abrir Isaías 53? Isaías 53, vamos ver.
Lê o 4 e o 5.
Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, por essa manhã tão gloriosa, uma manhã de vitória, Pai, aonde o Senhor, que nos ama,
Nós celebramos a tua vitória. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Obrigada, Pai, porque participamos deste pão que representa o teu corpo que foi moído por nós, para que recebêssemos o perdão, a salvação, a libertação. Obrigada, Jesus, pela tua obediência, pela tua entrega. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, por essa reconciliação, Pai, que o Senhor trouxe do céu à terra. E hoje nós podemos estar, Jesus, na tua presença, perdoados, livres, Senhor, cancelada a nossa dívida, curados, e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Depois de este é o meu sangue derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Então vamos nós ingerirmos o suco que representa o sangue de Cristo na cruz do Calvário, a remissão do sangue de Cristo dos pecados, todo o nosso corpo, tudo aquilo que nós temos no coração, que nós temos no coração, o Senhor removeu da cruz do Calvário através do sangue de Cristo na cruz. Isso representa exatamente o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Talvez que seus pecados já foram perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz, através desse sangue derramado na cruz por cada um das vidas. A gente está orando nesse momento, agradecendo esse sacrifício por cada um. Pai querido, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por ter enviado o teu Filho unigênito ao mundo, Senhor, para nos ensinar, para caminhar conosco, para carregar as nossas aflições, nossos sofrimentos, sofrer naquela cruz, mas por ressuscitá-lo ao terceiro dia, Senhor, e com ele ressuscitar a nossa esperança também, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por ter aceitado um sacrifício tão grande, tamanha humilhação por nós, pecadores, por ter, Senhor, se derramado ali naquela cruz, todo o seu sangue, Senhor Jesus, em favor de nós, o sangue da nova aliança, Senhor, entre a humanidade e Deus, o Criador, Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e por essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Senhor, queremos descansar em Ti, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso verdadeiro sábado. O Senhor é a primícia, Senhor Jesus, da nova criação, Senhor. Toda a criação aguarda a expectativa, Senhor Deus, da Tua transformação, quando o Senhor destruirá todo o mal do mundo, Senhor. E naquela manhã de domingo em que o Senhor ressuscitou o novo corpo glorificado, ali foi a marca de que a nova criação estava começando, que a terra seria redimida, que a humanidade seria redimida, Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor pelo Teu Santo Espírito, que está conosco durante todo esse tempo derramado para nos lembrar de todos esses acontecimentos, da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor revelou e fez e continua fazendo no nosso meio. Senhor Jesus, que nessa manhã, ao ingerirmos esse suco de uva que lembra o Teu sangue, ao participarmos da Santa Ceia, nós sejamos também transformados, Senhor Jesus, na imagem e semelhança do Senhor Jesus, que nós possamos caminhar aqui nessa terra por lugares onde o Senhor Jesus não pôde caminhar, mas nós possamos levar o Teu amor, a Tua presença, Senhor Jesus, a Tua unção, a Tua cura, Senhor, o Teu perdão, Senhor, a Tua palavra verdadeira que transforma, o Seu evangelho que salva, que transforma, Senhor. A começar por nós, Senhor, transforma nossas vidas. Te louvamos pelo Teu sacrifício e pela Tua ressurreição, porque o Teu poder está vivo e continua operando em nós. E o Senhor, Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está vivo para sempre. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Sua oração e agradeço. Quando